não quero nem perder muito tempo com essa introdução não, cara. Só vou pedir logo o teu like fortalecedor da nossa comunidade. Se inscreve aí no canal para você nunca estar perdendo aí os nossos vídeos de altíssima qualidade que vão fazer você performar muito bem no vestibular. E agora nesse vídeo você vai entender, cara, o que é corrente elétrica, o que é a DDP, a relação entre elas. Bora logo pro conteúdo. Então a ideia desse vídeo é você entender, cara, corrente elétrica, DDP, que é a diferença de potencial, num contexto que são os circuitos elétricos simples. Então a ideia é você entender, cara, de fato, o que essas baterias ideais, geradores ideais, né, pilhas ideais, elas constituem e, de fato, o que é corrente elétrica. Então olha só, esse vídeo ele constitui aqui várias observações. A primeira delas é, para ter partículas carregadas, ou então qualquer portador de carga elétrica, em movimento, é necessário uma diferença de potencial elétrico, uma DDP, uma tensão, uma voltagem, tá? São sinônimos. E eu tenho um vídeo aqui que eu já esclareci para vocês a teoria por trás disso, né? O que a DDP tem a ver com o movimento. Vou deixar esse vídeo também aqui no link da descrição. Então é um vídeo maravilhoso, cara. Eu faço uma analogia lá com a mecânica, né, de DDP, só que para gravidade. Diferença de potencial gravitacional sendo análogo à diferença de potencial elétrico. Então é um vídeo sensacional em termos de teoria. Vai lá. Bom, essa é só uma observação, então, para a gente lembrar uma necessidade, um pré-requisito para entender esse vídeo. A segunda observação, complementar a essa, é que a bateria, ou pilha, ou gerador, ela fornece uma DDP e, portanto, permite uma corrente elétrica. Só que a bateria não é uma fonte de carga, gente. As cargas não estão saindo da bateria. Aí a gente pensa isso quando vê um circuitinho assim, ó, e aí tá aqui o resistor, né, tal. Ficou horrível, nossa senhora. Aqui o resistor, pronto, acho que melhorou. Bom, mas a ideia é essa, você tem aqui o símbolo, né, de uma bateria, polo positivo, polo negativo, o resistor, e você acha que o elétron sai daqui, dá uma voltinha e volta para cá. Como se essa bateria fosse duas coisas. Primeiro, uma fonte de portadores e, consequentemente, ela acumula carga. Cara, não tem nada a ver. O desenho pode te enganar nesse sentido, mas ele não foi feito para isso, muito menos para representar isso. Então, a primeira coisa que eu quero desconstruir na sua cabeça é que bateria não é fonte de carga, não é fonte de elétrons. Porque, na verdade, a fonte de elétrons, a fonte de partículas carregadas é o próprio fio condutor, ou a solução iônica, ou o gás ionizado. Se ligou que eu falei aqui os três condutores, né? Os três tipos de condutores. Se eu estiver falando, por exemplo, de um fio metálico, o fio metálico ele é a fonte de elétrons, por exemplo, né? Porque é nos fios metálicos que nós temos os elétrons livres que vão constituir uma corrente elétrica caso haja uma DDP. Se eu estiver falando de uma solução iônica, ela é a fonte de íons. Ela contém íons livres para poder conduzir. E se eu estiver falando de um gás ionizado, o gás ionizado é uma fonte de íons livres também, para poder ali constituir uma corrente elétrica caso haja uma DDP. Cara, primeira coisa que você precisa saber, a fonte de portadores de carga não é a bateria, e sim o condutor propriamente dito. Vamos à nossa terceira observação. Qualquer fonte eletroquímica, ela não armazena carga elétrica, é uma consequência. Já que a carga não está passando por ali, cara, não tem como, na verdade, né? Se a carga elétrica ela não está saindo da bateria, porque ela estava ali inicialmente guardada, armazenada, você não pode dizer que fonte eletroquímica armazena carga elétrica. Não, isso não acontece. Eu posso dizer que elétrons ou íons, né, eles não são consumidos em circuitos elétricos. As baterias, na verdade, elas armazenam a energia química. Somente isso que nós podemos dizer. A gente pode pensar no elétron como sendo o transportador dessa energia. E aí, fluindo ali pelo condutor, ele consegue deixar a energia, né, nos dispositivos. Então existe uma energia química na bateria, no gerador, na pilha, armazenada, que será convertida em energia elétrica e aí ainda podendo ser dissipada em energia térmica se for um resistor. O que vai acontecendo são essas transformações de energia ao longo do circuito elétrico. A energia química estocada, entre aspas, porque não é bem uma palavra
assim, bem empregada, né, para energia, até porque energia é um conceito, né, é uma grandeza escalar, abstrata e numérica. Então, por ser abstrata, não faz sentido a gente querer personificá-la, né, querer fazer com que ela seja algo concreto para ser estocada. Mas a gente pode entender assim para ficar um pouco mais palpável. Então, a energia química ela é estocada na bateria é que é consumida, né, que é transformada em outras modalidades de energia no circuito, como eu havia dito. Então fiz aqui a observação para complementar. Continuando, a pilha então ela é capaz de manter pequenos excedentes de carga nos terminais, positivo e no negativo. E esses excedentes de carga vão produzir ali um campo elétrico que coloca essas cargas livres do condutor, porque ele é a fonte de elétrons, né? Caso eu esteja falando de um fio, por exemplo, ele é a fonte de partículas carregadas. E aí essas cargas livres do condutor que vão entrar em movimento mediante a propagação do campo elétrico, que se propaga com a velocidade da luz. Então, quando você está ligando o interruptor, não é o elétronzinho que está passando por toda a fiação e chegando à lâmpada. Muita gente ainda pensa que é assim, e não é. Isso já caiu no Enem, inclusive, numa questão lá teórica. E, na verdade, a resposta era que o campo elétrico se propagava à velocidade da luz, fazendo com que o elétron que já estava perto daquela lâmpada fosse colocado em movimento, constituindo corrente elétrica e a lâmpada acende. Então já existe um elétron. Vou mostrar para vocês daqui a pouco que essa ideia da corrente elétrica é uma coisa mais dinâmica. Olha só, continuando aqui. No interior de pilhas e baterias, as cargas livres não são elétrons, como nos metais. Estou falando da pilha, da bateria agora. São íons positivos e negativos. É só você lembrar da química. Você estuda pilha em química. Você sabe que tem solução iônica, né, dentro ali da pilha. Então, por exemplo, na bateria de um automóvel, o chumbo ácido, né, a corrente elétrica se deve, sobretudo, ao movimento de íons positivos, porque tem maior mobilidade do que os negativos. E aí você lembra lá das pilhas de Daniell e tal. E aí a ideia de uma corrente elétrica é mais ou menos essa aqui, gente. Ó, tá vendo que é uma coisa mais dinâmica, né? Você já tem os elétrons lá no fio, por exemplo, porque o fio ele é a fonte de elétrons, né? Assim como uma solução é uma fonte de íons, assim como um gás ionizado também é uma fonte de íons. E você tem ali eles entrando em movimento graças ao campo elétrico que foi estabelecido à velocidade da luz por conta dos excedentes de cargas que tem ali na pilha. Porque a pilha ela possui, né, esses excedentes de cargas nos seus terminais, positivo e negativo. O campo elétrico, né, sempre saindo do positivo e indo para o negativo. Então, com essa formação do campo, a gente vai ter força elétrica atuando sobre os portadores de carga e eles vão entrar em movimento. Espero que você tenha entendido nesse vídeo aqui, que foi relativamente mais rápido do que os outros, que a bateria ela não é uma fonte de portadores de carga. Quem é, na verdade, é o condutor propriamente dito, beleza? Esse vídeo aqui ele é esclarecedor e te ajuda a entender como é que funciona mais ou menos, quais são as ideias básicas em circuitos elétricos. A gente vai trazer mais vídeos sobre esse conteúdo para complementar a nossa discussão e você ficar craque em eletrodinâmica e acertar e gabaritar essas questões no Enem. Valeu, um forte abraço, se inscreve no canal, te espero no próximo vídeo. Fui!